Paz do Senhor a todos, graças a Deus. Vamos passar para o momento da palavra aqui, em nome de Jesus. Irmãos, vamos abrir em Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6. Vou orar aqui, tá? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, te exaltamos e glorificamos, Deus, por mais um dia. O Senhor nos dá a graça de participar e de estar na Tua presença, Deus. Nós queremos te louvar pelo Teu amor e a Tua misericórdia, Pai. Fala conosco aqui, Pai. Senhor, ocupa o meu lugar aqui, toma o meu lugar, Pai, que não venha eu falar, mas que o Senhor fale em cada coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Êxodo capítulo 19, versículo 5. Ponha... Êxodo 19, 5, depois isso a gente pula para Êxodo, deixa eu achar aqui. Irmãos, a gente precisa entender que Deus, Ele está cuidando da nossa vida. E está cuidando de maneira extraordinária. Diante de cada situação, nós vamos ver o cuidado e a manifestação de Deus. Presta atenção, no 19, versículo 5, diz assim: agora, se ouvirdes a minha voz e obedecer a minha aliança, serei como meu tesouro pessoal, dentre todas as nações, ainda que toda a terra seja minha propriedade. Versículo 6. Vós serei para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que dirá aos filhos de Israel. Volta lá no versículo 5. Olha só. O que nós precisamos entender? Cada condição, o que eu sou? Eu sou filho. Deus tem uma aliança conosco. Olha só, o que ele está falando? Agora, se ouvirdes a minha voz e obedecerdes a minha aliança, Deus tem uma aliança comigo e com você, e Ele honra essa aliança de maneira extraordinária. Diante de cada situação, não tinha situação que você não orou, você não clamou, a gente não orou, não clamou, não buscou, mas a gente não sabia como ia fazer e Deus trouxe lá uma solução? Por quê? Porque Ele tem uma aliança conosco. Não é porque eu sou bom, eu mereço, você é bom. Não, Ele tem uma aliança. E Ele honra, Ele fala assim, ó: se ouvirdes a minha voz e obedecer a minha aliança, sereis como o meu tesouro pessoal, dentre todas as nações. Serei como reis e sacerdotes, que Ele fala aqui. O que nós precisamos entender? Viva o cuidado de Deus. Diante de cada situação, escuta o que Deus está te falando. Diante de cada condição, o que eu vou fazer? Eu vou escutar o que Deus está falando. Deus é misericordioso, Ele tem uma aliança, Ele honra a aliança que tem conosco. Às vezes você fala assim: Deus, como é que pode? Um ser humano que nem eu, a gente olha para a nossa vida pessoal, né? Para nós mesmos. Você fala: Deus, como é que um ser humano como eu, o Senhor abençoa tantos caminhos, põe gente para ajudar, gente para abençoar, dá direção, traz livramento. Aí você fala assim: filho, eu tenho uma aliança. Presta bem atenção. Eu ouvir a voz de Deus, eu prestar atenção no que Deus está falando, vai mudar toda a nossa vida. Às vezes a gente não sabe o que tá as coisas que estão ali, que faz parte do objetivo, mas eu preciso honrar a aliança. Nós temos lá, né? Quem é casado tem lá o cônjuge. Você honra a aliança, tem uma aliança, significa que você tem um compromisso. Deus tem um compromisso comigo e com você. E diante de cada situação, Ele está cuidando da nossa vida. Você fala assim: Deus, agora eu não sei o que vai acontecer, porque a minha força acabou. O meu recurso, se tinha recurso, se for coisa financeira, o meu recurso acabou. Deus, como é que eu vou fazer isso? Filho, fique em paz, eu vou dar um jeito para você. Eu tenho uma solução. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9. Olha só, Deuteronômio 7, isso, 7 e 8, verdade, 8 e 9. Ó,
assim. No versículo 9 diz assim: mas foi porque o Senhor vos amou, e por causa do juramento que fez aos vossos antepassados, por esse motivo ele vos libertou com mão poderosa e tirou da escravidão das garras do faraó, rei do Egito. Versículo 9. Saberás, portanto, isso aqui. Saberás, portanto, que Yahvé, teu Deus, é o único Deus fiel, que mantém a aliança e o amor por 1000 gerações, em favor daqueles que amam reverentemente e obedecem aos seus mandamentos. Você está vendo que é tudo bênção condicionada? Por quê? Porque Deus está cuidando da minha e da sua vida. O que ele está falando? Saberás, portanto, que Yahvé, teu Deus, é o único Deus fiel que mantém a aliança e o amor por 1000 gerações. Irmão, não é porque eu sou bom, porque eu acertei muito, é porque ele mantém a aliança conosco. O que eu preciso fazer? Entender e lutar todo dia para obedecer o mandamento, a direção. Ô Josué, olha só, ele pegou e falou: Josué, você sabe aí que Moisés já está morto, né? Você esforça, tem bom ânimo para o quê? Para guardar a palavra, para guardar a lei que o meu servo Moisés deixou. Dela você não desvia para a direita, nem para... Foi a primeira coisa que Deus falou, um dos primeiros momentos ali que Deus fala quando ele está tratando diretamente com Josué. Irmãos, Deus quer me abençoar e quer te abençoar, mas o que eu preciso fazer é honra a aliança. Ô Deus, eu não consegui vencer isso ainda, me ajuda aqui. Eu estou honrando a aliança. Deus, eu estou lutando, Pai, não acertei, mas eu quero acertar. Honra a aliança, porque eu preciso entender isso. Agora, surgem situações na nossa vida que eu preciso entender. Eu não sou dono de mim mesmo. Eu tenho uma aliança, eu tenho um compromisso. Você tem uma aliança, você tem um compromisso. Uma aliança mais próxima de um casal. Mas vai fazer tal coisa? Não, fulano, não dá não. Tem lá minha esposa. Não, fulano, não dá não. Tem lá o meu esposo. E assim vai. Não, vamos conversar, vamos ver direitinho. Por quê? Porque a gente tem um compromisso. Imagina o compromisso que Deus tem conosco diante de cada situação. Imagina a aliança que Ele está honrando na nossa vida diante de cada situação. Olha só, primeira parte, Deus tem aliança comigo e com você. Então presta atenção, honra aí a aliança que você tem com Deus. Às vezes surge situação que a gente entra, sai escorregando, vai de uma vez. Não precisa nem empurrar a gente já vai. Não, eu tenho uma aliança com o Pai do céu, Ele está cuidando da minha vida. Presta atenção, João 10, versículo 9. João 10, 9 e 10. Eu sou a porta. Então a primeira parte eu já entendi. Que Deus tem uma aliança, me resgatou, me tirou das garras do Satanás, do inferno, da escravidão, me deu uma vida nova, e tem trabalhado na nossa vida. Eu sou a porta. Qualquer pessoa que entrar por mim será salva. Entrará, sairá, encontrará pastagem. Versículo 10. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida em plenitude. O que é que eu preciso entender? Irmão, nós estamos no mundo e as situações estão acontecendo. O que o diabo está esperando? Uma brechinha. Ele está esperando uma quebra de aliança para tentar entrar na nossa vida. Às vezes a gente está lá lutando para honrar a aliança, para honrar o compromisso, e ele está querendo entrar na nossa vida para devastar. Ou eu acho que as coisas é por acaso. Não é por acaso, não. Deus está cuidando da nossa vida. Agora o que eu preciso entender? Deus,
eu tô lutando aqui, Deus, para honrar a aliança. Eu errei aqui. Aí eu consertei. Agora, o que nós precisamos entender? O que ele falou? O que tem aqui? O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e para que as ovelhas tenham vida e vida em plenitude. É isso que ele tem para mim e para você. O versículo 11 fala assim, ó. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Volta no 10. O que ele falou para nós? Ele dá a vida por nós. Ele é o nosso pastor. Mas o que ele está falando? Ó, tem um mundo aí fora. Tem um diabo aí fora que está querendo matar, roubar e destruir. O que eu preciso entender? Mas eu vim para te dar vida e vida com abundância. Irmão, honra a aliança que você tem com Deus. Honra o compromisso que você tem com o Senhor. E no nome de Jesus, o que ele fala para mim e para você? Ó, está honrando a aliança? Está guardando o mandamento? Então você vai ser para mim como um tesouro especial. Como é que a gente herdou essa bênção? Ele está falando diretamente aqui. Através de Jesus, nós herdamos essa bênção. Aí vamos lá. Eu sei que eu tenho que honrar a aliança. Tem um Satanás aí fora que quer nos pegar. Vai lá, Mateus capítulo 4, versículo 1. Ó, Mateus 4, 1. Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Seguido, tá? Pode manter o dedinho aí. Ó, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se então dele e disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Irmão, não é a hora de comer pão. É a hora de ver a pedra e imaginar o pão, pensar no pão, mas não vai transformar em pão. Não segue a sugestão do diabo, querido. Irmão, olha só, o tentador aproximou-se então dele e disse: se tu és filho de Deus, se você tem toda a autoridade, se você tem todo o poder, você tem o recurso, você tem o dinheiro, seu bolso tá até a tampa, vai lá e compra tudo que você quiser e pronto, acabou, entrega tudo lá para o que seu filho pedir, você entrega, o que o meu filho pedir, eu vou entregar, vou dar tudo para ele. Quer um PS5, PS4, PS não sei das quantas. Entrega tudo pra ele. E se ele estiver aprontando, você ainda dá um beijinho na testa dele. Não, querido, não segue o conselho do diabo, não. O que ele tá falando? Olha, presta atenção, eu tenho uma aliança. Eu quero, eu posso, eu tenho condição, mas eu não vou fazer porque eu tenho uma aliança. O tentador aproximou-se então dele e disse: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Versículo 4, seguido agora. Jesus, porém, afirmou: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu fico com o que sai da boca de Deus, porque eu sou sacerdote. Sou o tesouro do Senhor, sou o tesouro especial, Ele tem uma aliança comigo. Chegou o dia do desafio, eu tenho um pai que eu vou falar: pai, ô pai, me ajuda aqui, eu não sei como é que eu resolvo, Senhor. Eu lutei aqui para essa situação e mesmo assim tá vindo esse desafio. Pai, me ajuda aqui. O pai vai: filho, você tá aqui no quarto, tem uma recompensa pra você, eu tenho uma aliança com você. Irmão, não acha que eu tô no mundo e as situações não vão surgir? Vão surgir. Como é que você descobre que tem um radar se você não sabe que tem um radar na rua? Como é que você descobre? Como é que você descobre que tem um radar? Como é que você descobre? Fala aí. Waze. Hã? No No Waze. Tá bom, você não tem celular, você não tem nada. Como é que você descobre? Sinalização. Sinalização, querido, tá escrito lá 60 por hora. Se você passar de 60, vai levar uma multa. Eu tava com um amigo, ele falou: puxa, mas olha essa multa. Ele não sabia nem como é que pagava, que não tinha o código de barra, né? Não veio mais. Falei: entra, eu expliquei, né? Irmão, como é que ele descobriu? Que chegou lá. Mas não tinha lá uma placa? Tem uma sinalização. Deus dá a palavra para eu não entrar em fria, porque eu sou tesouro dele. Ele tem uma aliança comigo. Filho, deixa eu te avisar uma coisa aqui, ó. Não passa por aí acima de 60 não, que aí é 60. Se você passar 61, vai levar.
O que eu preciso entender? Existem coisas acontecendo no mundo espiritual. Jesus respondeu como? Ó, está escrito. Não, eu sei que está falando. Vai lá, versículo 5, seguido. Então, o diabo conduziu à cidade santa. E o diabo o conduziu à cidade santa. E o colocou sobre a parte mais alta do templo. E desafiou, vai. Se tu és filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Pois, ó a sugestão de Satanás. Pois está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e com as mãos ele te sustentarão, para que jamais tropece em alguma pedra. Salmo 91, esse versículo aqui. Esse texto aqui que o diabo fala aqui é o Salmo 91. Tá lá, tá escrito isso aqui. Tá escrito, ó, tá lá no Salmo 91. Pode fazer tal coisa. Irmão, eu tenho uma aliança, eu tenho um compromisso, não faz isso não. Vai lá, o que ele fala? Não, querido, não é para pôr Salmo 91 não, filho, é para continuar no versículo, o pai já citou. Versículo 7, ó. Aí ele fala, pois está escrito, jamais tropeça, o versículo 7. Ó, contestou-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Eu preciso saber o que está escrito, porque eu tenho uma aliança e tenho um compromisso. Também está escrito. Irmão, o que eu preciso entender? Já basta a nossa carne que tem ideia doida. Imagine as situações que a gente está nos cercando. Às vezes você está num lugar, ô fulano, por que você não faz tal coisa? Faz assim, assado. Vai dar problema lá na frente. Continua aí. Ó, tá escrito. Vai lá. Tornou-no o diabo levá-lo agora para um monte muito alto e prostrou-lhe todos os reinos dos céus e todo o seu esplendor. Vamos lá, versículo 9. E propôs-lhe a Jesus, tudo isso te darei se me prostrares e adorares. Versículo 10. Ó, ordenou-lhe então Jesus, vai de Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirá. Peraí, eu não sei que tá tudo isso escrito. Jesus estudou, eu não estudei tudo isso, mas eu posso estudar. Então vamos contar daqui para frente. Mas tem uma coisa. Ele tá lá encostadinho do nosso lado. Não entra aí não. Não entra aí não. Não vai não. Segue esse conselho não. Aí a gente tá lá. Ô fulano, aí né, é porque assim, né, é uma batalha, né? É uma batalha na nossa mente. Aí ele fala assim, não vai não. Vai dar problema lá na frente. Aí a gente tá lá. E ele falando com a gente. Ó, vai não. Vai não. Eu já preparei. Ó, eu tenho o que de Deus é pra você. Você tem uma aliança. Aí a pessoa não sabe nem o que a gente faz as caretas, né? Fala assim, ai meu Deus, e agora? O que eu falo? Né? A gente fica assim, né? E agora, Senhor? O que eu vou fazer aqui, Senhor? Me dá uma estratégia aqui, Pai. Irmão, o que nós precisamos entender? Ele está do nosso lado. Eu posso não saber se está escrito ou se não está escrito, mas ele vai ficar dando aquele incômodo na gente. O Espírito Santo vai ficar ali, sai daí, filho, sai daí, não aceita isso não, não aceita essa proposta não. O seu milagre está pertinho, não deixa onde você está não vai embora não, fica quietinho aí. Você não sabe, filho, está preparando para você lá na frente. Aí o que ele falou? Vai de Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Em todo momento respondeu. Às vezes eu não sei se não está escrito. Como é que resolve isso quando chega uma situação de extremo decisão e desafio? Mas o Espírito Santo vai queimar o nosso coração. Deus, Senhor, será que eu estou errado nisso aqui? Tem coisa que a gente fala assim, não, esse negócio é de Deus. Ó Deus, tem desafio, mas eu percebi a tua presença. Ó Deus, esse negócio está tão bom, está maravilhoso, Senhor. Mas eu acabei de sair dessa conversa, estou meio sentindo mal. Deus, eu só ouvi coisa boa, uma negociação esplêndida. Uma coisa boa para mim, outra coisa boa para o outro lado, do lado da negociação. Mas Deus, eu não estou sossegado. Senhor, põe a tua mão aí. Põe a tua mão. Esse negócio não vem de ti? Então deixa se desfazer com o tempo. Versículo 11. Assim o diabo deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Irmão,
Só vai vir anjo servir depois que eu vencer o desafio de não aceitar o conselho, a sugestão do diabo. Eu tenho uma aliança. Presta atenção. Olha só. Vai lá, Mateus 7:20. Estamos já finalizando. Mateus 7:20. Seguido, tá? Olha, acompanha aqui comigo para nós ir mais depressa. Ó, Mateus 7, versículo 20. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Seguido, por favor. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Ó, presta atenção, vai lá. Muitos dirão a mim naquele dia, Senhor, Senhor, não temos nós profetizado no teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio? Em teu nome não realizamos muitos milagres? Olha que coisa! Olha que coisa incrível! Em teu nome não realizamos muito milagre? Não expulsamos demônio? Profetizou, expulsou demônio, realizou muitos milagres. Aí Jesus vai responder, o 23, vai lá. Então lhes declararei, nunca os conheci, afastai-vos da minha presença, vós que praticai o mal. Irmão, o que eu preciso entender? Ele vai tão além na nossa vida, o cuidado dele é tão grande que ele não está preocupado se eu estou expulsando 10 demônios por dia, se eu estou profetizando. Olha que palavra, nossa, que palavra gloriosa, irmão, dá até medo que você fala assim, Jesus, eu que não seja condenado por essa palavra que saiu da minha boca. Nós profetizou, fulano encontrou com alguém na rua, porque né, o ato profetizar declarar lá a palavra, declarar aquilo que Deus... Mas será que é só no altar? Não, eu profetizo para alguém. Fulano, eu declaro. Aí ele falou assim, não te conheço não, nem sei quem é você. Não sei quem é você, não conheço. Olha o que ele falou para os 70, põe aí, aqui na tela, aqui, vai, o próximo livro. Lucas 10:17. Então os 72 discípulos retornaram muito felizes e relataram, Senhor, até os demônios se submetem ao nosso comando em teu nome. Aí o versículo 18, vai. Ao que Jesus lhe revelou, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Vai lá no versículo 20. Versículo 20. Contudo, regozijai não apenas, você fica alegre, não apenas porque os espíritos vos submetem, mas sim porque o vosso nome está escrito no céu. Irmão, eu preciso ter o meu nome no céu, e para eu ter o meu nome no céu, eu tenho que honrar uma aliança que ele estabeleceu comigo e com você. O diabo tá cheio de sugestão, a nossa carne já fica logo pulando, né? Para fazer o que é errado, para fazer o que é o contrário. Porque assim, sabe o que é? É assim, né? Sabe o que é? Eu senti no meu coração. Sai fora, não sente no seu coração não, querido. Traz esse negócio aí para saber o que é certo, o que é errado. Senão o diabo vai mandar eu transformar a pedra em pão. Eu vou entrar na onda do diabo, tá tudo certo e pronto e acabou. Não entra na onda. Não, sabe o que é? Eu fiquei tão comovido. Fica comovidos. Aí você põe o Jonas dentro do seu barco e aí tem que jogar fazenda, jogar tudo que tem lá, as mercadorias, tudo, porque não sabia quem estava entrando. O que eu preciso entender? Eu tenho uma aliança com Deus. O que ele está falando? Guarda a aliança, que você é o meu tesouro pessoal, você é o meu tesouro escolhido. Eu te resgatei por amor. Por amor. Mas você precisa fazer o quê? Guardar a palavra. Você guardar a palavra. Tem uma palavra, tem uma direção para mim. Eu não estou à toa por aí. Vai lá jogar bola. Vai jogar bola? Vai. Que hora que acaba? 11 horas? Acaba 11 horas, tá bom. O que aconteceu hoje? Não, chegou mais tarde um pouquinho porque foi mais tarde. Não, tem um compromisso. Eu tenho um pai. O pai cuida da nossa vida diante de cada situação. O que eu preciso entender? Honra a aliança. O diabo tá cheio de ideia. O que ele falou? Não fica animado não,
porque os espíritos os espíritos vos submetem, mas sim porque vossos nomes estão escritos no céu. Eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo. Ó, só presta atenção quem vai falar de alvo aqui para nós. Põe aí no menino aí, no Paulo. Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 23. Ó, 1 Coríntios 9, versículo 23. Vamos abrir todo mundo junto. 1 Coríntios, depois de Romanos. Vamos lá, 9, versículo 23. Ó o que o Paulo vai falar para mim e para você. Ó, no 23 diz assim, 9, 23. Eu faço isso faço tudo isso por causa do Evangelho, a fim de me tornar coparticipante dele. Ó, ele tá falando o quê? Eu tô pregando, mas eu faço para eu ser coparticipante daquilo que eu tô pregando. Vai lá, versículo 24, vamos até o 27. Isso. Ó, não sabeis que entre todos os que correm no estádio, na verdade, somente um receberá o grande prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. Ó, se esforça, corre bastante para alcançar o prêmio. Vai lá, versículo 25. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Olha só, ele está falando de quem está correndo, corrida, maratona. Treinamento rigoroso. E isso para obter uma coroa que logo vai acabar, se desvanece. No entanto, nós nos dedicamos para ganhar uma coroa que dura eternamente. Está acima do... Olha, presta atenção aqui. Isso aí está acima do que eu e você estamos fazendo aqui nessa terra. Só que as atitudes daqui que eu e você fazemos aqui nessa terra vai dar destino da nossa vida. Às vezes eu estou fazendo as coisas e acho que está tudo certo. Não está tudo certo não. Eu preciso entender que eu tenho um compromisso. Eu não posso transformar a pedra em pão só porque eu estou com fome. Estou desesperado aqui. Ah, tá desesperado? Então tá. Estou com fome. Para que me serve essa primogenitura? Não foi assim que o Esaú fez? Vendeu a primogenitura e o Jacó aproveitou. Comprou por um preço bem baratinho, um prato de lentilha. Quantos pratos de lentilhas surgem na nossa vida? Por quê? Porque eu estou observando o momento, eu estou observando aqui essa terra, mas tem um mundo espiritual, tem um diabo que quer pegar, matar, roubar e destruir. Eu não posso transformar a pedra em pão. Tem um diabo que está lutando contra a nossa vida. Eu tenho uma aliança. E diante de cada situação o pai fala assim: ô filho, não faz isso não. Não vai por esse caminho não. Você quer ver uma coisa? Ô menino, você quer vender tudo aí? Você quer que eu reparta a herança? Eu estou vivo, né? Você quer que eu reparta a herança? Não vai não. Pensa direitinho aí. Não, pai, já tomei minha decisão, quero sumir daqui, não aguento mais. Você me dá ordem, você me explicar, você gritar comigo. Não, filho, mas eu tô te falando aqui pra você entender, você ter disciplina. Você quer ir embora? Quero. Vai embora. Então tá bom, eu vou te dar o seu dinheiro. Você quer, né? Vou te dar. Entregou na mão dele. O que aconteceu com ele? Ficou lá passando fome, queria comer as bolotas do porco. Deus traz direção para salvar a nossa vida. O que ele falou? Eles estão correndo por uma coroa que vai desaparecer. O mundo está correndo por uma coroa que vai desaparecer. Nós nos dedicamos para ganhar uma coroa que dura eternamente. Presta atenção, ele tem ciúme de mim e de você. Ele zela pela aliança que tem conosco. Versículo 26. Olha só, portanto, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem apenas soca o ar. O que ele está falando? Eu não estou mandando a marreta para derrubar o vento, não. Estou mandando marreta para derrubar paredes, quebrar tudo. Não estou socando o ar, não. Portanto, não corro como quem corre sem alvo. Eu preciso entender qual que é o meu alvo. Meu alvo é o quê? Qual que é o seu alvo? A salvação, querido. O meu alvo é a salvação. O que ele falou para mim? Ô filho, você é sacerdócio. Você é tesouro escolhido meu. Aí ele vai falar para mim e para você. Você lembra lá aquela noite que você estava sozinho? Eu estava com você.
Para com isso aí, em nome de Jesus. Volta pro caminho. O que eu preciso entender? Eu tenho um compromisso. Não segue a sugestão do diabo, não. Versículo 27. Ó. Mas esmurro o meu próprio corpo e faço dele meu... O que ele está falando? Esmurro o corpo. Ele estava se socando? Não. Faço dele meu escravo. Sabe o que é isso? Surgiu lá a vontade, surgiu lá a ideia. Não vou seguir essa ideia, não vou seguir essa sugestão. Ó, para que depois de haver pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. O que é que eu preciso entender? Ele está falando o quê? Ó, eu faço parte, sou co-participante do evangelho. O que eu preciso entender? Que quem prega, quem ouve, tá tudo numa panela só. Às vezes Deus nos dá a graça e divide conosco por amor e misericórdia aos que estão escutando, porque é amor e misericórdia para os que estão escutando. Não é que eu tenho uma estrelinha, quem prega tem uma estrelinha diferente. Não, você leva uma palavra, não. É que Deus deu a direção, nós obedecemos e dividindo a palavra. Mas, ó, pregando aos outros, eu mesmo não venho a ser reprovado. Muitas vezes nós pregamos, nós chegamos lá no serviço, na escola, na onde tiver, ó, não sabe o que é? Deus vai te abençoar. Aí a pessoa crê naquilo que a gente falou. Daqui a pouco, irmão, o que eu preciso entender? A gente vai voltar no começo. O que ele fala? Filho, eu tenho uma aliança com você. Eu tenho uma aliança. Tudo isso está resumido em uma coisa só. Coloca aí o último livro. Esse aqui é o mais conhecido de todos. Ele já sabe, Mateus. Vai, querido, coloca aí. Isso. Portanto, vos afirmo, não andei preocupado com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo que o vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas? Ó, vai lá, 26. Seguida aí. Contemplai as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenem em celeiro, contudo o vosso Pai Celestial as sustenta. Não tem de vós muito mais valor que as aves? O que ele está falando? Filho, eu honro a minha aliança com você. Não deixa de honrar a minha aliança, a aliança que você tem comigo, em nome de Jesus. O que ele falou? Ó, não fica preocupado se você vai comer, se você vai beber. Põe aí o próximo aí, 33. Põe aí para mim, vai, 33. Ó, buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus. O que é eu buscar? Deus, derrama do teu reino. Mas o que é o reino? Filho, honra aí a minha aliança. Filho, ó, escuta aí a minha palavra. Ó, filho, deixa eu te falar. Você é tesouro especial para mim, hein? Você é tesouro separado. Busca o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que nos agonia? Tem um compromisso para resolver, financeiro. Tem outro compromisso. Aquilo nos preocupa. Mas o que a gente faz? A gente vai fazer o que ele mandou. Buscar o reino. O que vai acontecer? Nós vamos ter cuidado. Vamos ter a misericórdia de Deus. O que o Paulo falou? Presta atenção, filho. Você tem um alvo. Tem gente aí, ó, que tá se privando, tá fazendo um monte de coisa, tá se abstendo, tá tendo uma alimentação diferente, porque é um atleta, tá correndo por uma coroa que vai acabar. Nós estamos correndo. O que ele fala? Ó, quem tá correndo se abstém. Por exemplo, a pessoa tá lá para a faculdade, né? O que ela vai fazer? Tá na época do vestibular, tá na época da faculdade, tem prova. Aí o pessoal fala assim: ô amigo, vamos passear hoje, vamos lanchar em tal lugar, vamos se divertir, vamos passear, vamos andar de bicicleta, vamos lá no parque. Ô fulano, eu não posso não, sabe por quê? Amanhã, depois da manhã, essa semana tem prova, eu preciso estudar. O que ele tá falando? Ele tá se abstendo de algumas coisas. Aí eu e você não pode se abster nem de um pedaço de pão. Eu não posso... Ah, não, eu queria toda a glória. Fica aí com a glória. Não, eu vou adorar a Deus e não vou adorar você não, Satanás. Não, mas, ó, transforma aí essa pedra em pão, não tem nada não. O que ele falou? Ainda falando do passarinho? Busca o reino. O que é buscar o reino? É se envolver com as coisas do reino. Entender que eu sou o tesouro especial de Deus. Agora, o que eu preciso entender? Tem um diabo que quer matar, roubar e destruir. Ele vem na nossa vida sem a gente dar lado, ele quer vir na nossa vida. É o sangue de Jesus que nos guarda.
os livramentos que o Senhor nos dá. Agora o que eu preciso entender? Honrar a aliança. Amém? Amém. Vamos colocar de pé em nome de Glória a Jesus? Deus.